abrimos aí um espaço de 5 minutos para as considerações finais do candidato. Bem, eu agradeço imensamente o convite, quero louvar a iniciativa das nossas entidades em podermos ter esse momento de sabatina. Eu acredito que alguns assuntos polêmicos foram aqui levantados e eu espero ter tido a felicidade de ser claro na minha exposição para que não só os representantes das entidades aqui presentes, mas também, especialmente aqueles que nos ouvem, e nos assistem, né, que estão mais distantes, possam ter tido a exata compreensão do nosso compromisso. O nosso compromisso é, de fato, com uma universidade pública que, para continuar sendo pública e não correr riscos, precisa ser eficiente. Nós temos muitas deficiências que podem, simplesmente numa mudança de gestão, serem equacionadas e nos trazerem mais eficiência. E essa eficiência interna, e aí eu me refiro drasticamente na redução do custo Unicamp, já detectado, todos nós sabemos disso. A Francisca, por exemplo, que falou da moradia, as dificuldades que nós temos em manutenção predial, banal. Quer dizer, as coisas demoram, são caras, existem mecanismos de controle que não são adequados à eficiência administrativa, tudo isso redunda o quê? Nós não conseguimos atender às nossas necessidades no prazo adequado. Se não atendemos no prazo adequado, esses projetos, né, eles acabam parando no meio do caminho, porque há inadimplência da parte do contratado e, consequentemente, novas licitações, os prazos vão se alongando, os preços vão se modificando, porque existe uma inadequação do correto dimensionamento daquilo que devemos fazer. E volto a insistir, não é culpa do pessoal que trabalha nessas áreas na nossa universidade. É, em grande parte, culpa do fato de que a Unicamp está ausente dos órgãos de decisão e também ausente dos órgãos de fiscalização e controle. É urgente que nós modifiquemos a maneira pela qual nós somos avaliados com relação à execução orçamentária e a maneira pela qual nós contratamos as nossas necessidades de manutenção e de expansão para que possamos reduzir o custo Unicamp, para que não contratemos exclusivamente, como é hoje, para as pessoas claramente entenderem, o entendimento e a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é que a nossa universidade contrate não pelo que é mais vantajoso, como previsto na lei de licitações, mas contrate pelo que é mais barato. E todos nós, existe um ditado popular que muitas pessoas repetem e aqui é verdadeiro: o que é barato sai caro. E principalmente quando nós contratamos serviços que requerem uma avaliação inicial do pretendente a executá-los. E isto é bloqueado por entendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando que há ferimento à isonomia das empresas que eventualmente venham a participar da licitação. Aí eu pergunto, Ministério Público, como o próprio nome diz, deve atuar no interesse público. E esse tipo de postura acaba nos amarrando e nos levando a contratações inadequadas e que nos levam a prazos dilatados e preços maiores. E aí eu pergunto, o Ministério Público atende nesse momento ao interesse público, que é aquele representado pela universidade, ou atende ao interesse do público externo, que não é exatamente o interesse público, se é que consegui me fazer entender nessa explicação. Portanto, o reitor da universidade tem obrigação, e ele tem o status hierárquico na administração para propor e promover, junto à presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e junto ao Procurador-Geral de Justiça. Então, não estou falando em nós nos enveredarmos por discussões com representantes do Ministério Público aqui em Campinas ou em Limeira ou em Piracicaba, mas tratar das questões institucionais mediante ajustamentos de condutas com as pessoas que de fato têm a capacidade e o poder de decisão. Dessa maneira, nós vamos reduzir o custo Unicamp e muito do que nós conversamos aqui hoje passará a poder ser concretamente efetivado num prazo cada vez melhor, porque nós vamos ter condições de disponibilizar recursos que hoje estão se esvaindo do caixa da universidade.
Isso é fundamental, daí a importância da renovação da gestão administrativa e da participação efetiva das unidades representadas pelos seus diretores. Esse é o que eu considero mais importante na ação da próxima reitoria na nossa universidade. Obrigado, professor. Antes de encerrar, tem uma última questão ainda, mas a gente quer agradecer aqui a presença do DCE, a presença da Unicamp e, em especial, agradecer a equipe da RTV e a RTV que propiciou que a gente utilizasse esse espaço e conseguisse fazer essa sabatina para poder elucidar os eleitores que vão votar nesse processo aí de sucessão para reitor. A última questão a ser colocada é um termo de compromisso que nós estamos entregando a todos os candidatos com relação à sua indicação, caso não seja eleito diretamente pela comunidade acadêmica da universidade. Passo a lê-lo agora ao candidato. Termo de compromisso. Eu, professor Dr. Luiz Alberto Magna, me comprometo a não assumir o cargo de reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, se não for vencedor da consulta à comunidade para a sucessão do reitor no mandato 2017-2021. Campinas, 3 de março de 2017. Professor. Assino com o maior prazer, porque esse termo de compromisso contém, de fato, o compromisso pessoal, que faz parte da minha criação familiar, que faz parte da minha formação e, portanto, não vejo sentido se nós, envolvidos numa disputa de ideias pela gestão da universidade no âmbito da condução da reitoria da nossa universidade, não adotarmos exatamente essa postura. Qualquer outra situação que não esta, que eu faço questão de assinar com muito gosto, corresponde a um golpe e nós já estamos cansados de golpes, não é verdade? Então, agradeço a oportunidade de firmar esse termo de compromisso que aqui entrego ao representante do STU em nome das 3 entidades. Aqui agradeço e agradeço por extensão, aproveito aqui o pessoal da RTV que nos deu retaguarda para estarmos aqui hoje. Muito obrigado. Agradeço a presença do professor e entrego aqui a pauta específica dos trabalhadores técnicos administrativos da universidade. Tá, muito obrigado. Obrigado.